Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero exaltar a Deus por essa oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra dele. Para mim, irmãos, é um privilégio estar pregando o Evangelho. Felizmente, devido a algumas coisas que a gente faz, de estar estudando, a gente está ficando um pouco restrito de estar pregando o Evangelho, mas tendo a oportunidade, irmãos, é uma honra para mim estar anunciando o Evangelho de Cristo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da igreja que aqui está, pastor Marcel, que aí nos acolheu aqui, né, na família Batista Reviver. É uma honra estar aqui, irmãos, congregando com os irmãos e perseverando juntos no reino de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um texto que eu tenho meditado durante dias a respeito do reino de Deus. Esse texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, apenas o verso 15, para a nossa breve meditação. Marcos, capítulo 1, verso 15. Bem, irmãos, todos encontraram? Marcos capítulo 1, verso 15, na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Pai, eu quero glorificar o Senhor por essa oportunidade singular que é Deus estar ministrando a sua boa palavra, Deus. Nesta hora, Pai, eu peço ao Senhor, me ilumine, ó Deus, para estar aqui anunciando o seu Evangelho. Deus, que eu não venha, Deus, falar nada de mim mesmo, Deus. Que eu não venha, Deus, cometer aqui nenhuma heresia para a sua igreja, mas que eu venha, Deus, falar a sã doutrina para o teu povo que aqui está. Deus, prepara o coração da sua igreja, segundo a sua soberana vontade. Pai, é o que eu peço ao Senhor nesta noite, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, eu tenho meditado sobre o contexto do atual momento a qual nós estamos vivendo, e o atual momento da igreja, não somente no Brasil, mas como também em todo o mundo. O pastor bem falou aqui em uma das suas ministrações, e neste exato momento, que aqui estamos reunidos neste lugar, com toda a liberdade de expressar o nosso culto ao Senhor, existem pessoas que estão sendo oprimidas por confessar a Cristo como seu Salvador. É só olharmos, irmãos, nas manchetes e jornais. Quem aqui não ouviu falar que há meses atrás o Talibã retoma novamente o poder no Afeganistão, e uma das principais atitudes deles após essa retomada é perseguir os nossos irmãos cristãos que ali estão. E a perseguição, irmãos, não é essa a qual nós tratamos até nos últimos momentos. Conversei com alguns irmãos que acreditavam que esse Covid, quando houve o lockdown e que as igrejas tinham que fechar as portas, pessoas trataram isso como uma perseguição. Mas isso de fato não é uma perseguição. E isso contextualizando o cenário da igreja, num contexto geral. No Oriente Médio, o evangelho, os cristãos têm sido perseguidos. Se nós formos para a Europa, infelizmente, a apostasia está dominando os púlpitos das igrejas europeias e também americanas. E analisando o nosso contexto na igreja no Brasil, não está diferente, irmãos. Apostasia se levantando, os falsos mestres se levantando, um falso evangelho tem sido pregado. E como nós temos nos comportado diante disso tudo? Eu comecei a pensar a respeito do reino de Deus. É uma chamada muito forte de Jesus Cristo, tanto dele, tanto de João Batista.
Porque a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. João Batista pregou dessa forma. Jesus também, quando ele veio anunciando, ele fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Como igreja, como cristãos, como salvos em Cristo, já paramos para analisar que reino é esse? Qual é o aspecto do reino de Deus na terra? O que representa e quem representa o reino de Deus nessa terra? Quando eu paro para analisar, irmão Amaury, o que é o reino de Deus, eu vejo o tamanho de responsabilidade que eu tenho, individualmente falando, como um cristão na face dessa terra. Porque Paulo escreve aos Colossenses que ele nos tira das trevas e nos coloca no maravilhoso reino de seu Filho. Ou seja, eu começo a meditar e lembrar do meu passado. Quem era eu no passado? Um grande pecador, irmãos, e como eu sou. Ao analisar o resgate que Cristo fez da minha vida, foi uma grande redenção. No entanto, Pedro fala em suas epístolas que nós fomos comprados não por ouro, nem por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Só de refletir nesse grande sacrifício, isso me faz pensar: quem sou eu no reino de Deus? O que é o reino de Deus? Como devo eu representar o reino de Deus nessa terra? Eu quero trazer aqui alguns aspectos do reino de Deus. Aspectos do presente e aspectos no futuro. E como, Vinícius, eu faço parte desse reino? Como eu dou entrada no reino de Deus? A palavra que nós acabamos de ler agora na introdução: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Esta é a condição fundamental para entrar no reino de Deus. O Evangelho é arrependimento. Irmão Josias, eu não conheço um outro evangelho que não seja um evangelho de arrependimento, de negar a si mesmo, de pegar a sua cruz, de renunciar às nossas vontades. Só que muitos querem estar no reino de Deus, mas segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias paixões. O pastor pregou aqui na noite de domingo: convertidos ou emocionados, irmãos. Conversando com o irmão Anderson, que trabalha comigo na obra do irmão Amaury, nós falamos que há uma grande preocupação, porque há um grande número de pessoas que estão com remorsos e não arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, ele traz choro, ele traz tristeza pelo pecado, mas depois ele traz gozo e alegria no espírito. Essa é a diferença de um cristão arrependido verdadeiramente. Mas eu não consigo entender o arrependimento de hoje, de muitos. Eu me arrependi, mas nada mudou na minha vida. O Evangelho, irmãos, ele transforma a vida do pecador, irmãos. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo o que o Evangelho fez na minha vida. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo o tamanho da redenção que Cristo efetuou na minha vida. E não somente na minha, mas nas dos irmãos também. Irmãos, foi grande a redenção, foi grande o sacrifício, e o interessante, ele não precisava efetuar isso. Nós merecíamos ser condenados, mas Cristo mesmo assim nos amou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o interessante é que ele me resgata para a luz, para eu não continuar andando em trevas, mas para andar na luz. Esse é o reino de Deus, irmãos. Como nós manifestamos o reino de Deus para as pessoas lá fora? Como pessoas, eles têm que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. Paulo fala que nós devemos exalar o cheiro, o perfume de Cristo. Ele fala aos Coríntios também que nós temos que ter a mente de Cristo. E analisando agora no nosso contexto, irmão, na nossa vida, como Deus tratou comigo nessa mensagem, porque eu preciso parar e refletir quem está sendo Vinícius no reino de Deus. Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior, que ele falou sobre a morte e a brevidade da vida.
E Moisés escreve no Salmo 90, se não me falha a memória, para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias. E ele traz exemplos em Lucas 12, verso 20, ele narra a parábola de um jovem rico que construiu um grande celeiro para colocar ali as suas riquezas, mas no verso 20, Jesus ele faz uma pergunta nessa parábola ao jovem rico: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e de quem serão essas coisas que tu preparaste? Trazendo para mim hoje, se Jesus pedir a minha alma hoje, nessa brevidade na vida, eu tenho 29 anos, o que eu tenho preparado para mostrar a Jesus? Jesus, eu fiz isso, isso e isso. Ele começa a dar exemplos da família de Wesley, a mãe de John Wesley, ela teve 12 filhos, se não me falha a memória, e todos esses filhos ela criou no caminho piedoso de Jesus Cristo, foram piedosos, crentes. Ele traz exemplo de Paulo, que viveu aí aproximadamente seus 66 anos, 67, não sabemos a data específica da idade dele, mas o que Paulo fez para o reino de Deus, irmãos? Somente 13 dos 66 livros da Bíblia ele escreveu. E quando Deus requerir de mim, Vinícius, o que eu fiz? Quando ele pedir, ou seja, quando eles requerir a minha alma, quando Jesus vier me buscar, Vinícius, o que fez? Com os dons que eu te dei, com os talentos que eu te dei, com tudo que eu te proporcionei para executar e efetuar no meu reino, o que tens? Irmãos, isso me faz pensar, isso tem que nos fazer pensar, quem está sendo eu no reino de Deus? Então, para dar entrada no reino de Deus, arrependimento, não remorso, não emoção, como diz o pastor aqui no domingo, mas arrependimento verdadeiro. Temos que nos arrepender, irmãos, abandonar as velhas práticas. Paulo fala aos Efésios e escreve para os Colossenses: se despir do velho homem, se revestir de um novo. Nós temos que entender, irmãos, que o chamado para o arrependimento é um chamado para a santificação. Um certo homem escravo, ele disse que a cruz de Cristo o condenava a uma vida santa. Só que ao contrário disso, nós queremos viver na igreja de uma forma ímpia. Eu quero viver no Evangelho, no reino de Deus, de uma forma que não agrada ao Senhor, irmãos, e acha que está agradando a Deus. Irmãos, eu analisando isso, nosso Deus, ele é o mesmo e não mudou, irmãos. Eu falei, conversando até com outros, falei, às vezes nós apresentamos sim que Deus, ele é amor, e é, irmãos. Deus ama, pastor. Se não fosse o amor dele, nós não estaríamos aqui. Mas não podemos esquecer que ele também é juiz. Ele também vai ser o nosso juiz, o nosso Deus, ele é justo. O Salmo 7, verso 11, fala que Deus se ira todos os dias. Nós temos noção do que é isso? E o que causa a ira em Deus? O que faz Deus ficar indignado com nós? Nosso pecado, irmão. Deus, ele nos chama para a santificação. Pedro, ele escreve na sua epístola: sede santos, porque o Senhor teu Deus é. E ele traz uma advertência, irmão Maurício, que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Entramos no reino de Deus. Nós manifestamos o reino de Deus invisível na terra. Reino invisível. Como as pessoas irão ver Cristo, a não ser na sua igreja, no seu povo, nos remidos? Me chama a atenção no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Tessalônica para pregar o evangelho, um dos homens vai até o principal da cidade e ele fala: esses que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. E que alvoroço foi esse, Josimar? A pregação do evangelho, o arrependimento.
Paulo está em Éfeso pregando, e os ourives que viviam dos lucros para fazer a imagem da deusa Diana, que era a deusa da época, ficaram indignados com Paulo, porque Paulo estava dando prejuízo a eles, porque pessoas estavam se convertendo, se arrependendo e vindo para o caminho, como eles chamavam, o caminho que é a igreja do Senhor, o caminho que é o cristianismo. Que coisa linda isso, coisa linda, pastor. Eu olho para mim, eu falei, será que eu tenho conseguido influenciar a minha família? Vou falar, não vou longe não. Será que a minha vida, o meu evangelho, o meu cristianismo, como o pastor disse bem aqui agora, tem conseguido influenciar a minha casa, minha esposa, meus pais, meus irmãos? Homens que viraram esse mundo de ponta cabeça e revolucionaram nosso cristianismo hoje, nosso evangelho. Nós somos o reino de Deus, representantes do reino de Deus. E pelo contrário, o que nós vimos no cenário, contextualizando a igreja, são escândalos atrás de escândalos. A última agora foi são pastores, ostentações, não é isso? Homens se enriquecendo. E eu vou chegar nessa parte a respeito do aspecto do reino de Deus. Porque Paulo escreve em Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas alegria e gozo no Espírito Santo. A visão hoje é, eu vou aceitar esse Jesus para eu me enriquecer, não é isso? Para eu crescer, porque ensinam um evangelho assim. Se você fizer isso, 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 Jesus vai te dar isso, 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 não é isso? Se você ofertar tanto e fizer um voto de tanto, aqui, e coloca os testemunhos. Cheguei quebrado na igreja, quando aqui. Agora eu estou dando o dízimo da dívida que eu tinha. O evangelho não é isso, irmãos. Se Deus quiser prosperar, Ele vai prosperar. Porque do Senhor é a terra. Se Ele quiser abençoar o Vinícius, Ele vai abençoar. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Nada pode mudar a minha fidelidade a Ele. Eu tenho que saber lidar com isso. Só que pessoas estão querendo substituir. Ao buscar primeiro o reino de Deus, primeiro ele busca as demais coisas e depois o reino. O ouro dessa terra para Deus é dar mais coisas, irmãos. O mais rico que eu seja, vamos colocar aí hoje um dos homens mais ricos, aí, Bill Gates. Esse dinheiro todo que ele tem, ele não vai conseguir entrar no reino de Deus se ele não se arrepender. Se ele não se humilhar, se ele não dizer, Cristo, eu sou dependente do Senhor, o Senhor é suficiente para mim, não vai entrar, irmãos. Hoje eles oferecem um Deus que é um Deus do nosso ventre, como um Papai Noel, né? Eu peço, Ele dá. Não, irmãos, esse não é o Deus que nós servimos na Bíblia. Crente, irmãos, está sujeito à tribulação. Crente está sujeito a tormento. Crente está sujeito a aflições, Josimar. Mas, independente de tudo isso, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu vejo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta. Eu fico chocado da maneira que ele expressa. Por diversas vezes ele fala das tribulações que ele passou, pastor. Por diversas vezes ele fala, eu sofri naufrágio, sofri açoite, eu tive fome, andei nu, mas era tudo para a glória do reino de Deus, irmãos. Será que estamos preparados para passar isso? Somos do reino de Deus. A primeira aflição que nós enfrentamos, a nossa geração é tão boa, que a primeira aflição, e não é uma aflição grande, é uma afliçãozinha, é o suficiente para nos tirarmos do caminho de Deus. Mas aí, como eu tenho fundamentado o meu cristianismo? Porque se eu só ensino que é a confissão positiva, se um dia você esbarrar com algo que deu errado na sua vida, a pessoa vai falar assim, não quero mais esse Deus. Mas quando eu revelo para você o evangelho, ele é bom, mas ele quer renúncia de nós.
vai querer sofrimento de nós muitas das vezes. Você vai crescer estruturado sabendo que, passe o que passar, o que convém, irmãos, é ser fiel a Deus, é perseverar na sã doutrina, na palavra. Isso é que nos importa. O reino de Deus existe no presente, onde os cristãos estão vivendo em sujeição à vontade soberana de Deus, onde o seu poder está produzindo vidas transformadas. Irmãos, quando eu participo desse reino de Deus, a minha vida tem que ser transformada. Não conheço um homem que teve um encontro real com Deus e a sua vida não foi transformada. Mas se a minha vida não foi, Vinícius, é porque você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Vamos falar da conversão de Paulo, uma das maiores conversões. Aquele homem, ele se prostrou ali, caiu em terra e levantou convertido e cheio de vontade de pregar o evangelho. Tentaram calar ele, mas ele não parou, porque ele sabia para aquilo que o Senhor o tinha chamado, irmãos. Se nós entendemos a nossa missão no reino de Deus, a igreja irá avançar muito mais do que tem avançado. Nosso problema é, muitas das vezes eu quero ganhar com esse Deus do evangelho, mas o evangelho não é isso. Paulo adverte e fala muitas das vezes que por muitas aflições, as igrejas que ele plantou estavam crescendo, e crescia no amor, a unidade, a comunhão com os irmãos. Isso era lindo. As prisões que aquele homem tinha impulsionava, irmão Moreira, a igreja a evangelizar, a pregar, a fazer a obra. Hoje, com toda a liberdade que temos, irmãos, nós temos feito muito pouco. Quando eu ouvi essa mensagem da brevidade da vida, eu conversando com o irmão antes do meu serviço, falei, irmão, nós temos feito muito, nada ainda. Precisamos avançar nesse reino. Dia o Senhor vai buscar a nossa alma e vai requerer, e aí, o que isso tem feito? Para quem preparaste? O que eu vou dar em resposta a isso? Verdadeiramente a vida é muito breve. Posso viver 100 anos na terra, mas ela é breve demais, a vida, pastor Marcelo. E outra, eu estou aqui pregando hoje, eu não sei amanhã se eu vou estar lá na obra trabalhando, não sei. Porque Tiago diz, eu não posso bater no peito e falar que amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Não, ele nos ensina, se o Senhor permitir, eu irei. Se o Senhor permitir, eu farei. Tudo é segundo a soberana vontade dele. O reino de Deus, um dos aspectos dele no presente também, é o poder divino sobre o governo de Satanás. Mateus 12, verso 28. O Senhor nos deu autoridade, irmãos, para resistir ao diabo. E na autoridade do nome dele, expulsar os demônios. Essa é uma das manifestações do reino de Deus. E muitos têm usado desse poder também para seus lucros e fins financeiros. Mas vão ter as suas... O juízo os aguarda. O grande trono branco os aguarda. Que nós vamos, irmãos, ter discernimento. Uma das necessidades maiores para nós hoje da igreja é saber discernir quais espíritos têm falado nas igrejas. Quais espíritos estão nos púlpitos pregando. Porque João nos fala que o espírito do anticristo já está no mundo. E detalhe, vai realizar maravilhas, irmãos, que vai até enganar, se possível, enganaria até os escolhidos. O Senhor nos deu poder, irmãos, e autoridade para... E Ele veio para isso. Vamos lá, Mateus 12, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus,
então o reino de Deus é chegado a nós. É Jesus falando, aqui os fariseus estavam dizendo que ele expulsava demônio pelo nome de Beelzebu. Jesus está dizendo, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus é chegado a vós. É uma das manifestações do reino de Deus. Já parou para pensar a autoridade que nós temos, irmãos, e às vezes não usamos? Maravilhamos com os apóstolos, irmãos, ao chegar na porta do templo, onde eles estivessem passando, diz a Bíblia, que a sombra de Pedro, as pessoas que estavam ali enfermas eram curadas, os endemoniados eram libertos. Isso, irmãos, é o poder de Deus. Isso faz parte do reino de Deus, e a igreja não pode perder esse poder, pastor Marcelo. Embora muitos tenham feito disso fonte de lucros e invertido o propósito do reino, porque Deus nos deu sim esse poder para orar e se cremos pessoas ser curadas. Aqueles sinais que aconteciam lá na igreja primitiva, eu acredito, pode acontecer nos dias de hoje, porque o Deus que operou lá, opera também aqui. Mas será que nós temos a mesma fidelidade que aqueles irmãos têm? Buscamos como eles buscavam. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que eles perseveraram unânimes, juntos, na oração, na palavra, na comunhão. Deus pode operar o seu poder aqui hoje. Deus ainda cura, Ele também realiza milagres, porque Deus não mudou, irmãos. Esse é um dos sinais do poder do reino de Deus. O aspecto futuro na mensagem é quando o Messias, o nosso Cristo, ele reinará sobre a terra, quando Jesus voltar para julgar esse mundo. Uma referência a esse julgamento é um texto até muito conhecido, Apocalipse 20, verso 11 e 12. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos e pequenos, grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. É o aspecto futuro do reino de Deus. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente, todos nós vamos comparecer, irmãs, ante o tribunal de Cristo. Nós não podemos perder essa percepção, essa é uma expectativa da igreja. Nós vamos passar, nós vamos comparecer. Diz a Bíblia que nós vamos apresentar as nossas obras boas e más. Nós vamos dar conta de tudo. Vai ter a eternidade para prestar conta. Se aqui a vida é breve, lá é eterno. É um dos aspectos do reino de Deus, o reino futuro, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, para julgar essa terra, para julgar todos os homens, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas nós vamos comparecer ante o tribunal. 1 Coríntios capítulo 5 também fala sobre isso, verso 10. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. É um dos aspectos futuros do reino de Deus. E o papel do crente é, um versículo que é muito conhecido, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Nosso coração está muito terreno, infelizmente. Queremos amontoar tesouro aqui, diz a Bíblia, onde tiver o nosso coração, não é isso? Nosso tesouro, isso. Aí vai estar os nossos corações. É onde está o meu coração? O reino de Deus. Quando o autor dos Hebreus fala dos heróis da fé, aquilo me chama muita atenção no versículo 11, no capítulo 11.
é que a esperança dele, Abraão, por exemplo, quando ele recebe a promessa de uma grande nação, a esperança, ele fala de Abraão, não era as coisas terrenas, que era uma cidade futura, uma nação futura, irmão. A visão desses homens era o céu. Sabe que o autor dos Hebreus fala mais? Que eram homens que a terra não era dignos. Meu Deus, que coisa linda. Homem que essa terra não era dignos. É a nossa responsabilidade buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o nosso papel, como eu já disse, arrependimento. Temos que arrependermos. Evangelho é arrependimento, não tem outra mensagem. Posso usar vários métodos aqui para levar a pessoa, trazer para a igreja, mas o arrependimento não. Tem que pregar o evangelho do arrependimento. Convertei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem que Cristo pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregou, e nós devemos continuar pregando, arrependei-vos. Temos que pregar essa mensagem. Se o arrependimento é a forma de nós entrarmos nesse reino de Deus, existem também os que ficarão de fora do reino de Deus. E essa é outra parte da mensagem. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal precisa ser mortificada numa guerra espiritual contínua. Texto base para isso, Romanos capítulo 8, a partir do verso 4 ao verso 14. Paulo fala que nós temos uma batalha, é a carne versus espírito. Eu não posso continuar, irmãos, sendo carnal na igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: eu vou falar com vocês como carnais. Olha só, porque há entre vós, ele começa a listar dissensões, contendas, pecados que nem se nomeavam naquela época, entre eles, entre os gentios ele fala isso. Será que eu tenho vivido como um homem espiritual? O espiritual, irmãos, não é aquele que às vezes nós rotulamos, né? Pula, fala, roda, planta bananeira, corre para lá, às vezes e titulamos esses como os espirituais. Havia até isso, essa contenda lá na igreja de Coríntios. Os que tinham dons se achavam tão espirituais que os que não manifestavam dons do Espírito eram os carnais, os frios. E não é isso que Paulo quer dizer. O espiritual, ele é equilibrado. O espiritual, ele é arrependido. O espiritual, ele é nascido de novo. E o novo nascimento é uma necessidade. E há uma lista, tanto em 1 Coríntios, Gálatas 5,19, sobre os que ficarão de fora. Quero ser breve. Olha o que Paulo fala aos Coríntios. Nós não temos como fugir disso, irmão. Podemos até desviar, mas não temos como fugir dessa mensagem. Paulo fala, a partir do capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta. Quem são esses injustos? Não vos enganei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. É uma lista extensa. Infelizmente, tem pessoas dentro da igreja que estão na fornicação, pastor. Infelizmente, tem pessoas no reino de Deus que é idólatra, são adúlteros, afeminados. Paulo diz no verso 11, ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, santificados,
mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu fui isso no meu passado. Eu fui um beberrão. Eu fui um fornicador, mas eu não posso continuar sendo um fornicador. Eu fui. Ele está dizendo aqui, ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso é lindo, irmãos. Eu não posso permanecer dessa forma. Porque a Bíblia que está dizendo, não é o pregador, ficarão fora do reino de Deus. Porque tem pessoas que acham que, não, é a graça de Deus, né, que me salvou, então eu vou permanecer vivendo assim, sem assado, porque pela graça eu sou salvo. A graça, irmão, não nos dá liberdade para pecar. A graça não me dá essa liberdade para viver uma vida de impureza. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Essa exigência é tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como eu já disse aqui, é uma guerra que nós temos que vencê-la todo dia, dia após dia. Pecado morre? Não, o pecado não morre. As vontades carnais morrem? Não, não vão morrer. Nós temos que resistir, nós temos que fugir. Muitas das vezes a oração não vai resolver, eu tenho que correr, como José correu. Eu tenho que, de alguma maneira, Jesus fala, se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Ele não está dizendo no sentido literal, ele está dizendo no figurativo, se tem algo que te faz pecar, sai. Quantos hoje, infelizmente, estão fundados na pornografia? Estão dentro da igreja, mas não quer arrancar dos olhos dele. Não quer evitar aquilo que faz eles pecar. Jesus disse que se eu olhar para uma mulher e cobiçá-la, não preciso nem cometer o adultério, pastor, eu sou um adúltero. Eu me lembro do que Jó disse, vou fazer um concerto com os meus olhos. Desviar os meus olhos da aparência do mal, irmãos. Porque os olhos é a janela do pecado, aqui, Então nós temos que evitar, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Se me fazem pecar, arranca. Porque ele nos chamou, irmãos, para a santificação. Uma lista extensa também está em Gálatas 5,19, e aos frutos, Paulo chama de obras da carne. Ele disse, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então, se eu era um fornicador, não posso mais me manter nessa impureza sexual. Tenho que evitar, tenho que fugir, não posso mais continuar nessa prática. E Paulo em Gálatas aperta ainda mais. Ele fala de pecados como inveja, ira, porfias. O que é porfias? É a disputa por um lugar, disputa por posição. Isso acontece demais entre nós, irmãos. Quero o lugar do pastor, vou disputar, vou brigar. É a inveja, nós bem sabemos o que é. E a ira, pessoas que se iram facilmente, mas a ira que vem com ódio, meu Deus, misericórdia. Paulo está escrevendo isso para a igreja. Ele não está falando para os mundanos, ele está falando para a igreja que se encontrava na Galácia. A lascívia, hoje, irmãos,
dentro das igrejas hoje. O que é a lascívia? Pecado da sensualidade. Isso não é só para a mulher, não, é para o homem também. Homens que não é pecado fazer uma academia, se for para a saúde, não, mas se for para cultuar o seu corpo, sim. Se eu estou fazendo uma mulher ao lado pecar por causa do meu corpo, estou servindo de pé de tropeço para alguém. E além de rasgar o peito, nós botamos uma camisinha aparecendo o peito, pano o braço, enfim. É a sensualidade. Porque às vezes nós usamos esse pecado de sensualidade só para a mulher. Mas o homem também sensualiza. Precisa ser evitado. Hoje, estou lendo um livro de João Bunyan. Ele fala sobre a piedade cristã. Ele escreveu esse livro no ano de 1666. E nessa época ele já combatia as vestes sensuais na igreja. E sabe qual eram as vestes sensuais daquela época? Mostrar o pescoço e o decote. Agora imagine se ele escrevesse para o dia de hoje. Naquela época, ano 1666, ele estava falando das vestes imorais que as irmãs usavam. Ele era um dos puritanos. Agora imagine nos dias de hoje se ele escreve. Ele ia ficar escandalizado. Se ele desse uma olhada na rede social, as fotinhas que tem, as irmãs fazendo biquinho, os irmãos fazendo biquinho, irmãos, nós somos cristãos. Nós fazemos parte do reino de Deus. Eles têm que ver Cristo em nós, em toda maneira de viver, na nossa palavra. A linguagem hoje do crente, misericórdia. Aqui nós falamos santo, santo, santo nos louvores. E lá fora, irmãos, nós somos pior que o infiel, que o ímpio na nossa linguagem. Eu estar aqui cantando ou pregando, irmão, não é sinônimo que eu estou sendo... É lá fora que eu tenho que dar exemplo, pastor. É lá na escola, lá no seu trabalho que eu tenho que ser um cristão piedoso. Porque aqui eu posso passar uma imagem de santo, não é? Lá onde eu estou convivendo, as pessoas me veem como santo. As pessoas me chamam até de careta, ô careta. Eu glorifico a Deus por isso. O jovem que eu conheço, estuda comigo, ele é cristão. Eu vou Vinícius, estou namorando. Perguntei ele, crente? Santa? Ele, não, ela não é santa não, ele é crente não, é do mundo. Falei, então o seu namoro tem 99% da chance de dar errado. Infelizmente você vai cair em pecado. Passou uns dias, eu notei ele um pouco cabisbaixo, perguntei a ele, veio, como é que está a sua vida espiritual? Está orando, está pregando? Ele confessou para mim. Ele é líder do jovem lá na igreja, na cidade dele. Eu falei, você está na liderança ainda? Ele, não, ministro, é isso mesmo, você entrega. Trata desse pecado primeiro. Falei que não ia dar certo. Não precisa nem de ser profeta, irmãos. Porque Paulo fala que comunhão tem o fiel com o infiel. Mas o nosso problema é que eu quero buscar lá fora, porque eu vou santificar ela aqui, irmãos. A chance de eu me tornar o impuro é bem maior. E se eu pratico tal pecado, eu estou fora do reino. Eu preciso ter essa consciência. O reino de Deus, a entrada dele é arrependimento. Mas o que me tira do reino é o pecado. A Bíblia é a beleza da Bíblia é tão grande que ele nos mostra o que é o pecado que me tira, pastor. Então ninguém vai perder o reino enganado. A Bíblia está aqui. Os pregadores estão dizendo, estão anunciando. O juízo está vindo. O reino futuro de Cristo está vindo. Irmãos, e não estamos longe disso. Paulo vai ter além, vai assim, se eu espero em Cristo somente nessa vida, eu sou o quê? Um miserável. Eu estou ansioso para a vinda dele. Preparado para a vinda, tem que estar. E ele fala aqui de outras, me chama a atenção o fato que Jesus ele fala a respeito da sua vinda em Mateus 24.
E no sermão profético escatológico ele usa um exemplo de a cidade, a vinda dele seria como, os habitantes seriam como os dias de Ló. E a cidade que Ló habitava era Sodoma, não é isso? E um dos pecados capitais de Sodoma era o homossexualismo. Foi lá em Sodoma que os homens queriam fazer sexo com os anjos. Olha só a depravação daquela cidade. Temos visto esse aumento hoje desenfreado. Quantas pessoas estão saindo do armário, não é isso? Tem pessoas que estão casadas. Amam as pessoas, mas Deus aborrece as suas práticas, se aborrece com as práticas, e não concordamos. Eu não posso aqui falar, pregar esse evangelho sem dizer que ficarão de fora. A Bíblia fala, os afeminados, homens que coabitam com homens, são práticas sexuais impuras. Infelizmente, essa onda está invadindo as igrejas. Infelizmente. Será que temos pregado esse evangelho do arrependimento? Infelizmente, irmão, nós vimos pessoas em certos púlpitos pegando microfone e sabemos que praticam a prática do homossexualismo. E aí? Ficarão de fora. Nós sabemos, irmãos, a seriedade que é o reino de Deus. É sério demais, pastor. Eu vou entregar a mensagem. É sério, o reino de Deus é muito sério. Ele fala mais, ele não fala só dessas práticas imorais, não. Ele fala também de mentiras, até mesmo glutonarias, são pecados, irmãos. Olho grande, né? Olho gordo, nós só tratamos, né? Pecados. Devemos evitá-los, que devemos nos converter deles. Ficarão de fora. O avarento. Pessoas avarentas dentro da igreja. O irmão que fala, né? O irmão Hélio, ele converteu o bolso, não é isso? Mas tem pessoa que não converteu. São, tem aquele vaga assim que nós tratamos, né? São avarentos. Amam mais o Deus deles é mamon, dinheiro. E ficarão de fora. Eu que estou falando? Não, é a palavra de Deus que está falando. E fala aqui também os rebeldes. Quem promove rebeliões na igreja. Existe isso no nosso meio, irmãos? Existe. Existem as facções na igreja? Existe. Existem divisões no reino? Existe. Mas e aí? Prestarão contas no dia do juízo. Ele fala aqui também das heresias. Existem heresias? O que mais dá conta? O que mais está tendo? Por isso que nós temos que ir para a palavra, irmão, o santo livro. Sem ele, com ele nós não somos enganados, não. Porque o que tem de herege hoje é brincadeira. O que tem de falsos ensinos hoje, pessoas estão abraçando aquilo, por quê? Por causa dos sinais. Tem que ter cuidado com os sinais. Deus, ele opera sinais. Deus, ele faz milagres, mas nós temos que ter cuidado com os ensinamentos. Provar os espíritos, que João nos admoesta. E ele continua. Orgias, coisas semelhantes. Ele fala de discórdia, ele fala de ódio. Ou seja, Paulo, ele é uma lista extensa aqui de pecados. E para finalizar, Apocalipse 21, verso 8, ele fala: os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos terão uma parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esse é o destino final
os que tais obras praticam. O reino de Deus está manifestamente invisível hoje. As pessoas veem o reino de Deus em nós. E a entrada para esse reino é arrependimento, abandonar o pecado. Mas o que me tira desse reino? O pecado, permanecer no pecado. Nós fomos, como disse Paulo aos Coríntios, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, irmãos, por Cristo. Por isso, nós devemos render graças a esse Deus, a esse grande sacrifício, a essa grande redenção, porque outrora estávamos todos condenados. Como disse o pastor aqui certa-feira, a caminho do inferno. Mas pela justificação, pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós estamos aqui nessa noite para glorificar a Deus. Paulo falou, um dia praticamos uma dessas práticas. Um dia nós estivemos praticando uma fornicação, a impureza, a mentira. Ele está dizendo que nós devemos nos manter assim. Ele disse, nós fomos lavados, santificados e justificados. Em Isaías 64, se não me falha a memória, verso 8, Deus fala que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Quem somos nós para nos justificar diante de Deus? Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Paulo ele fala, porque dele, para ele são todas as coisas. Então valorize o reino. A vida é breve. Nós vamos fazer mais. Eu preciso fazer muito mais, ainda não fiz nada. Posso viver 100 anos, eu preciso continuar fazendo, me esforçando. Porque em breve ele virá, irmãos, e não tardará. Pedro fala dos que arrazoavam sobre a vinda de Cristo. Mas muitos dizem que ele vai vir, não veio até hoje. Vai ser no piscar de olhos, irmãos. Como eu disse, estou aqui pregando, mas amanhã não posso nem levantar da minha cama. Eu não posso nem chegar em casa, eu nem sei se eu vou chegar em casa hoje. Porque tudo pertence a Ele. E a sua vontade, amém? Que nós vamos ficar, irmãos, com essa mensagem. Como disse, nós somos só um instrumento, é a Bíblia que está falando. Preste bem atenção nos que ficarão de fora do reino de Deus. Que eu venha lutar todos os dias contra a minha vontade, contra a minha carne, porque a minha vontade não pode prevalecer. Nós temos que resistir a isso, amém? A Senhor agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém, irmãos? Palavra abençoada aos nossos corações, palavra de meditação, quem está de fora, quem está de dentro sabe muito bem. Se você é cidadão dos céus ou cidadão da terra, fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa noite, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor seja bondoso para conosco e nós possamos nos arrepender. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa palavra aos nossos corações e pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar graça, Senhor, nos fortalecer, Deus, e trabalhar essa palavra ainda mais em nosso coração. Ó Santo Deus de Israel, eu peço ao Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra, Deus, possa gerar vida no nosso coração, que sirva, Deus, para alguns aqui, para as nossas vidas, como despertamento, Senhor, que nós possamos acordar, que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, sermos despertados pelo poder da Tua palavra.
palavra e posicionar o nosso coração em Ti. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, continue, Deus, abençoando os Teus servos, os Teus filhos que estão neste lugar para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa palavra nos nossos corações. Continue, Deus, abençoando o Teu filho que trouxe essa palavra, continue sustentando ele, abençoando ele para a glória e louvor do Teu nome. E cada vida que aqui está seja guardada e abençoada por Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem uns avisos aqui. Nós vamos ter uma reunião após o culto com a galera aí do futebol. Galera que vai jogar um futebolzinho aí acima dos 40, tá? Somente acima dos 40. Em nome de Jesus, com algumas exceções. Sabe qual é a exceção? Se você tem menos de 40 e tem mais de 80 quilos. Tá bom? Se você tem menos de 40 e mais de 80 quilos, você vai poder ir. Amém, Silas? Glória. O João Pedro, Eduardo. Ele falou de academia e eu pensei, meu Deus, tem misericórdia. Então a gente vai começar a conversar sobre o nosso futebol e o futebol master, tá? Só mesmo para bater um futebolzinho aí, fazer um churrasco uma vez no mês, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sábado, irmãos, vai trabalhar 2 pedreiros aqui voluntários. Eles vão trabalhar aqui fazendo um almoxarifado, o piso do almoxarifado. Já está embuçado, já está prontinho. E eles vão trabalhar aqui durante o dia, no voluntariado. Por que eles vão trabalhar no voluntariado? A gente precisa liberar algumas salas lá em cima. Uma sala, na verdade, a maior sala lá está lotado dos nossos pertences e a gente precisa liberar. Então, sábado aqui durante o dia, nós vamos receber esses irmãos que estarão aqui servindo. Você que deseja trabalhar no voluntariado também de servente, pode se alistar, vir para cá lavar um piso, fazer uma argamassa, né? Pode nos procurar. Talvez você pode só na parte da tarde ou pode só na parte da manhã. Me procure aí, que a gente vai contar com os irmãos aqui em nome de Jesus e vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Lembrando que segunda-feira tem culto das crianças aqui na igreja. Amém, irmãos? Segunda-feira, 19h, somente para as crianças. Esse culto a gente não está divulgando muito, é mais para as crianças da igreja e alguns convidados. Se você tem algum convidado, algum familiar seu que queira trazer para abençoar, culto das crianças aqui às 19h. Culto domingo de manhã, 9h da manhã, culto à noite às 19h30. Amém? Vem para cá louvar o Senhor juntamente conosco. Louva a Deus também pela cesta básica. Esse mês nós fizemos quase 30 cesta básica. Amém, irmãos? Então, assim, quase que dobrou do mês passado. Fizemos um trabalho abençoado, os irmãos estão trazendo as primícias e amanhã a gente vai estar entregando essas cestas aí para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém? Sábado tem culto de jovens. Você que é jovem, vem para cá, juntamente com todos os jovens, adorar o Senhor, glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus em nome de Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe, vai na paz do Senhor.